caiu a câmera. Me perguntaram esses dias se o italiano ele é receptivo, se ele recebe bem os estrangeiros. Isso depende de alguns fatores, depende de muita coisa na verdade. Depende da região, se você sabe falar o idioma, se você respeita a cultura, quem você é como caráter, como pessoa. O italiano ele é muito formal no primeiro contato, para quem ele não conhece. Para quem não sabe, o italiano ele tem a forma formal e a forma informal. Ou seja, a forma informal é um idioma um pouquinho mais diferente. Muda algumas palavras, o modo de tratar as pessoas, o modo de se comunicar com elas. Que seria para estranhos, né? Eu nunca vi uma pessoa, então eu vou tratar ela de forma formal. Isso é meio que uma regra aqui. Eu, quando fiz um curso de italiano, a minha professora me ensinou isso. Só para nós, né? Ela falou, o italiano tem a forma formal e informal. Formal é para quem tu não conhece. Tá? Informal é para quem tu conhece, familiares, amigos. E quando você fala com um italiano um pouco mais velho, até, ele vai te tratar como um estranho e vai conversar contigo de uma forma formal. E aqui é normal essa forma. Já a gente brasileiros não tem essa mania aí de ter uma conversa formal, usando palavras certinho, mas aqui na Itália tem. E é isso que eles priorizam muito. Eu posso até dizer que é uma das coisas mais importantes aqui para ser bem recebido pelos italianos. A grande maioria dos italianos eles são mais reservados, principalmente aqui no norte. Aqui no norte eles são mais reservados e fechados, tá? Não sei dizer porque, talvez pode ser porque tenha uma grande concentração de imigrantes, então eles são um pouquinho mais recuados. Porém, no sul, as pessoas são mais sociáveis, parece, tá? São mais amigáveis. Não sei dizer também, não sei se tem uma grande diferença, mas tem esse peso. No norte é um pouquinho mais, eles são um pouquinho mais fechados, sim, e no sul são um pouquinho mais sociáveis. Talvez porque tem essa divisa, o norte ser um tipo de Itália e o sul ser outro tipo de Itália. Dizem que a Itália é dividida, né, norte e sul, o sul é uma coisa, o norte é outra, então isso daí deve influenciar em alguma coisa. Já ali no meio, fala ali de Roma, Nápoles, o negócio é um mix de tudo, tá? Vai ter pessoas mais amigáveis, vai ter pessoas mais fechadas, porque é a divisa, né? Então tem que saber lidar com esse tipo de italiano, tá ligado? Nós brasileiros, digamos que a gente é um pouco privilegiado porque a gente tem esse espírito alegre, simpático, tá sempre rindo, fazendo piada, porque a gente somos conhecidos por isso. O Brasil é conhecido, né, por causa disso. Então, para nós brasileiros, quando a gente fala, ah, não, eu sou brasileiro, já somos vistos com outros olhos. Porém, é, é ruim falar isso, mas quando se trata de estrangeiros de outros países, principalmente da Ásia, o negócio é um pouquinho mais difícil, porque o italiano ele vê essas pessoas, as pessoas dessa parte, com os olhos diferentes, tá? Então, porém, falando de nós, a gente tem esse ar, assim que tu fala, ah, não, eu sou brasileiro, já fazem piadinha, samba, Ronaldinho, então a gente tem essa fama, digamos assim, tá ligado? Então pra nós, cara, a minha experiência aqui, a gente tem essa fama, tá ligado? Então eu acho que pra nós, a Itália, os italianos são receptivos, né? Os italianos para os brasileiros são receptivos, mas também depende, né? Como eu disse, tem que saber se comunicar. Se você for um brasileiro grosso também, cara, não vai dar certo. Tem que entender onde é que tu tá e tem que tratar com respeito a todo mundo. Tem que respeitar, porque o italiano gosta de respeito. Não adianta, por mais que ele seja grosso, se você for, digamos assim, direto, respeitoso, basta tempo para ganhar a confiança dele, tá? Essa é a chave. Ser respeitoso, ter paciência, que a confiança do italiano vem. Eu trabalhei num restaurante quando eu cheguei aqui na Itália. Meu primeiro trabalho aqui foi num restaurante italiano.
E eu tinha 3 patrões, eram 3 sócios num restaurante e todo dia os 3 estavam ali, tá ligado? E, cara, não tinha um bom dia quando tu chegava. Era raro um bom dia. Era um raro um elogio de alguma coisa, tá ligado? Porque talvez o estresse, o italiano ele é muito estressado, então isso influencia aí na questão de serem receptivos, tá ligado? Eles estão sempre com pressa e isso daí deixa eles com essa fama de não serem tão receptivos, tá ligado? Mas ali, cara, foi um teste, foi difícil, tá? Não tinha muita simpatia naquele lugar, até porque eu saí dali, eu não consegui mais trabalhar naquele lugar, eu trabalhei 1 ano e meio ali e foi bem complicado por causa dessa grosseria, tá ligado? Eu cheguei aqui pensando, bah, o italiano tem essa fama, mas eu não vou levar isso em consideração, vou ser um pouquinho mais otimista. Não, não foi bem assim. Não aconteceu isso, era todo dia patada atrás de patada. Já cheguei a discutir com 2 deles, porque eu já estava de saco cheio. Um era um sócio, né? Um patrão, ele era uma mulher, então, cara, muito temperamental, muito mudava de humor da água pro vinho, tá ligado? Era muito difícil lidar com aquela mulher, gritava na frente dos clientes, então, tipo assim, ó, foi uma experiência que me marcou, mas também, digamos que me blindou, me mostrou o lado ruim. Hoje eu tô vendo o lado bom dos italianos, tá ligado? Então eu comecei pela parte ruim, hoje eu tô vivendo a parte boa. Mas não era sempre. Obviamente que tem aqueles dias ruins, mas tinha os dias bons que eles demonstravam serem pessoas normais, tá ligado? Com sentimentos também. Então é preciso paciência, tem que saber lidar. Todo mundo também, né? Vamos levar em consideração que a gente não é de ferro, vamos ter dias bons, dias ruins. Mas ali foi um teste. Meu psicológico ali mudou bastante. Eu acredito que da minha esposa, a gente trabalhava junto, ela ficou bem ruim também. Ela saiu primeiro que eu. Ela entrou depois de mim e saiu primeiro, porque era muito difícil. Mas essa foi uma experiência que a gente teve aí com 3 italianos mais velhos. E foi logo quando a gente chegou aqui, então foi uma primeira impressão bem marcante pra gente, tá ligado? Mas, por um lado bom, quando a gente sentava para comer, para conversar, eles eram outras pessoas. Basicamente, no trabalho, eles eram difíceis, tá ligado? Então, é precisa ter paciência e conversar, saber lidar com eles, ter respeito. É como eu disse, tem que saber, tem que entender a cultura deles. Tá? Bom, concluindo, né, esse vídeo, a minha opinião. Como eu falei já no vídeo, né? Vocês podem ver. Sim, são receptivos, nem todos, a grande maioria mas também eles têm um lado muito grosseiro, tá? Porém, se você saber falar bem o italiano, saber conversar, conseguir se expressar, né? Para se expressar precisa saber do italiano, tratar eles com respeito, seja uma pessoa mais velha, seja uma pessoa mais nova, saber conversar, saber, sei lá, desenvolver uma conversa saudável, digamos assim, eles vão te tratar muito bem, tá? Para nós brasileiros, como eu disse, a gente tem esse poder maior respeito às outras nacionalidades, porque a gente tem a fama de ser alegre, simpáticos, nosso espírito ser sempre cheio de energia, ser positivo. Então, para nós é um ponto positivo, a gente consegue lidar. Eu conheço aí gente que se sente muito bem aqui no trabalho, com os amigos, na vida normal, porque a gente é brasileiro, cara. Então isso daí, a ambulância. Isso daí nos dá uma vantagem aí respeito às outras nações que vêm para cá, as outras pessoas que vêm para cá migram. Então, se você quer ser bem recebido aqui na Itália,
faça isso, seja respeitoso, tenha paciência, estude muito italiano, saiba se expressar, saiba compreender as expressões deles. E é isso. Eu vou ficando por aqui com essa paisagem. Eu conheci esse lugar hoje. Tava voltando da academia, conheci. Oh, vi esse. Vou até pegar a câmera pra mostrar aqui. Vê esse. Esqueci o nome. Esse canhão aqui. Eu digo, por que não um videozinho aqui? Da hora. Lá tem mais. Aqui minha bikezinha, né? Tem mais. E é com esse final que eu me despeço. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, que eu trago vídeo toda semana. Dá um like. Comenta aqui embaixo. Se você mora aqui na Itália, me diga aí qual foi a sua experiência com os italianos. Se você é do Brasil, tem interesse de vir morar aqui, deixa uma pergunta. Talvez vir um outro tema para um vídeo. Qual é a sua dúvida? Se tiver, enfim, vai. Comenta aí o que vocês quiser, o que você quiser. E eu vou deixar o próximo vídeo aqui, ó. Vou deixar 2 vídeos aqui para você ver aí, tá? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Ci vediamo nel prossimo video.